bom dia. Sou uma pessoa que tento pôr em prática tudo aquilo que passa a ser a minha verdade, ou melhor, a partir do momento em que eu coloco em prática, passa a ser a minha verdade. E tento ter essa atitude na vida, essa atitude de aquilo que eu falo é aquilo que eu pratico e aquilo que eu pratico é aquilo que eu falo. Então, estava a refletir sobre uma palestra que tinha ouvido e uma palestra que falava de um assunto muito interessante, de uns assuntos muito interessantes que têm sido a busca na minha vida e têm sido os pilares, as bases da minha vida, que é esta questão do quanto atraímos muitas das vezes relações tóxicas, energias densas que nos sugam, que nos vampirizam. E isso tem sido muito a minha reflexão, o meu olhar nesta encarnação, a minha luta, por assim dizer, nessa estrutura, nessa dinâmica vivencial. E estas abordagens de dois palestrantes diferentes, em que um dizia que nós atraímos a toxicidade porque nós temos a toxicidade dentro de nós. E eu já falei sobre isto e isto é um assunto que eu falo muito, o quanto os ambientes têm influência sobre nós e o quanto nós temos influência sobre os ambientes, mas que a responsabilidade é nossa. Se eu atraio toxicidade e se eu a permito na minha vida, significa que eu sou tóxico, porque eu estou-me a colocar a jeito, porque eu não tenho amor próprio, porque eu não tenho confiança em mim, porque eu não me valorizo, porque eu não me honro, então eu coloco-me a jeito, eu aceito a toxicidade, porque essa toxicidade existe em mim. Não que eu seja necessariamente tóxico para o outro, mas eu sou tóxico para mim. E nós muitas das vezes nós não queremos lidar com esta realidade, porque é muito mais confortável nós dizermos que o outro é tóxico, é muito mais confortável nós apontarmos o dedo e responsabilizarmos o outro do que nós nos responsabilizarmos a nós mesmos, porque nós continuamos a ter este equívoco que é o outro tem que mudar para que eu esteja confortável, o outro tem que mudar para que eu não tenha que colocar limites saudáveis, o outro tem que ser uma pessoa diferente para que eu não tenha que me colocar em movimento. Então, se eu estou sempre a atrair pessoas sugadoras, se eu estou sempre a atrair pessoas narcisistas, isto é uma forma inequivocada de me mostrar esta toxicidade que existe dentro de mim e que ela precisa de ser limpa, ela precisa ser curada, porque nós fugimos, e é isto que eu vou depois trazer também este acrescentar deste outro palestrante. Nós fugimos dos ambientes tóxicos, da toxicidade, mas nós não olhamos para a nossa própria toxicidade que nos faz permanecer ali. Então, o objetivo não é fugir. O objetivo é olhar para o espelho, perceber o que é que aquele espelho está-nos a dizer e depois de mirarmos o espelho, não é focarmos no espelho, é focarmos no reflexo que nós vimos no espelho. E o reflexo é a nossa toxicidade. Porque é que eu ainda sou tóxico? O que é que me leva a ser tóxico? Então eu não coloco limites saudáveis porque eu quero ser amado, porque eu quero que toda a gente me ame, eu não quero ser rejeitado, porque eu não quero ser abandonado, então eu não quero colocar limites saudáveis. Então eu parto de um princípio que o outro tem que ter essa atitude para comigo, para que eu não fique numa atitude desconfortável. E é isso que me incomoda, é a minha atitude desconfortável perante a atitude do outro, que é muito mais sobre mim, eu fico nesse desconforto, é sobre mim, do que propriamente a atitude do outro, porque a atitude do outro não me diz respeito. O que me diz respeito é a minha reação à atitude do outro. E essa toxicidade dentro de mim, que é, eu disse que sim, mas eu queria dizer que não. Eu fiz, mas eu não queria ter feito. Eu estava, mas eu não queria ter estado. Então eu vou projetar, eu vou responsabilizar o outro, porque foste tu responsável, porque foste tu que me causaste dor, porque foste tu que me causaste desconforto, porque foste tu que destruíste a minha vida, porque é muito mais fácil do que eu olhar para dentro e eu responsabilizar-me e dizer-me, fui eu que permiti que tu fizesses isso tudo comigo, foi a toxicidade que existe dentro de mim
que permitiu que eu ficasse doente, que permitiu que eu ficasse onde eu não devia, que eu fizesse aquilo que eu não deveria ter feito, que eu aceitasse aquilo que eu não queria ter aceito, porque eu não tive atitude, eu não tive movimento para sair daí, porque a minha toxicidade, que é este desejo de ser amada, valorizada, olhada do exterior, fez com que eu ficasse onde eu não deveria ter ficado. Esta é uma integração maravilhosa para nós colocarmos dentro de nós, e esta autorresponsabilidade. Eu sou responsável. Eu sou responsável por esta toxicidade na minha vida. Ponto. Eu digo isto 1000 vezes, e digo isto constantemente. Eu não sou responsável por aquilo que tu fizeste, mas eu sou responsável com aquilo que eu faço, com aquilo que tu me fizeste. E isto é aquilo que revela a toxicidade ou a ausência de toxicidade dentro de nós. E todos nós, sem exceção, carregamos esta toxicidade. Todos nós, sem exceção, menor grau, maior grau, nós temos esta toxicidade dentro de nós que precisa ser olhada e precisa ser libertada. Quando nós percebemos isso, nós já não vamos estar focados porque tu fizeste, porque tu disseste, porque tu magoaste, porque... Não, tu disseste, tu fizeste, eu já vi. Agora, depois tem a outra parte, que é este outro palestrante que ele falava nesta questão de passamos a vida a fugir das pessoas densas, das toxicidades, passamos o tempo a fugir, que são as pessoas que mais nos ensinam. E é verdade, são as pessoas que mais mostram sobre nós. É verdade. São as pessoas que mais despoletam a cura em nós. É verdade. É absolutamente verdade. E em lugar de fugirmos, dizia o palestrante, nós temos que olhar com este olhar. O que é que esta pessoa está a me ensinar? O que é que esta pessoa está a mostrar de mim? O que é que ela está-me a proporcionar para que eu me cure? Porém, existe aqui uma questão que, quanto a mim, não foi falada e que é extremamente vital e importante, e inclusive ela falou nos narcisistas e estas questões todas na nossa vida. É muito importante isto. Eu olho, eu vejo-me no espelho, eu vejo o meu reflexo, eu aprendo o que eu tenho que aprender com aquilo. Eu agradeço ao espelho, mas eu vou embora. E isto muitas das vezes não é verbalizado, porque ainda continuamos com esta utopia doentia e desequilibrada, que nós temos que obrigatoriamente amar toda a gente, que nós temos que obrigatoriamente acolher toda a gente. E não é possível. Não é possível. Há pessoas que têm patologias graves, há pessoas que têm distúrbios, há pessoas que são completamente descontroladas. E o simples facto de tu aceitares, o simples facto de tu teres muito amor no teu coração, não é possível conviveres com pessoas assim. E isto continua a ser descurado nas palestras, nos ensinamentos, e as pessoas continuam a ficar presas em situações e em relações que não são para as pessoas ficarem. Ok, eu olho para o espelho, metaforicamente, é muito simples. Tu passas pelo espelho, tu vês o teu reflexo no espelho, mas tu não és o espelho. E nem tens que ficar ao pé do espelho. A vida segue, tu vais-te mirar noutros espelhos, tu vais observar-te noutras pessoas e continua a haver esta cultura que é esta questão que não é possível. Porque uma coisa é tu teres compaixão, e isto foi explicado na palestra, porque são os programas daquelas pessoas, são as matrizes daquela pessoa, as crenças daquela pessoa, as feridas daquela pessoa, e quanto a isso nós temos de ter muito amor e compaixão. Perfeito. Muito amor e compaixão. Mas, em muitos dos casos, distanciamento. Eu já vi, eu já refleti, eu já percebi o que é que este espelho me está a dizer, mas este espelho já não tem espaço na minha vida. Porque aquela pessoa que se viu naquele espelho, muitas das vezes já não é a mesma pessoa.
Já é uma pessoa que já tem outra consciência, já tem outra forma de ser, já tem outra forma de estar. E continuarmos a alimentar estas ideias equivocadas de que, ok, namastê, isto destes floreados, não é possível. Não é possível. Tu não vais conseguir conviver. Por muito que tu te queiras equilibrar, por muito que tu estejas a vibrar em amor, isso não existe. Não existe. Não é possível uma pessoa com amor próprio, uma pessoa que se ame, uma pessoa que se valorize e uma pessoa que se respeite, ela não vai querer estar ao lado de uma pessoa que está consecutivamente a querer destruí-la. Porque isso é tu quereres sentir um sentimento por o outro e desresponsabilizares-te e desvalorizares o sentimento por ti. Se tu vais estar num sítio que a pessoa te humilha, que a pessoa te destrata, que a pessoa te bate, que a pessoa... isso está-te a mostrar a falta de respeito para contigo. Tu continuares lá e amares o outro, continuas a desrespeitar-te a ti. Tu continuas a não ter amor por ti. E como é que é possível tu teres amor pelo outro se tu não tens amor por ti? Como é que é possível tu alcançares o amor incondicional se tu ficas fora do amor incondicional? Tu não podes dar aquilo que tu não tens. Então, olhar para o espelho, valorizar, respeitar a dor do outro, ter compaixão pela dor do outro, ter essa abertura e perceber que o outro está a fazer o melhor que sabe, o melhor que pode. Mas isso não quer dizer que tu vais ter que ficar lá. Isso não quer dizer que tu vais ter... porque não podemos andar a fugir. Isso não é fuga. Isso não é fuga. É consciencialização. Eu não estou a fugir da tua toxicidade. Porque eu até sei lidar com ela. Eu até percebo que aquilo que tu estás a dizer não tem nada a ver comigo. Tem a ver com a tua dor, tem a ver com a tua ferida, tem a ver com o teu sofrimento. Mas para que é que eu vou lá ficar? Porquê que eu vou lá ficar? Porquê que eu vou lá ficar enquanto aquela pessoa continua a destratar-me? Enquanto aquela pessoa continua-me a humilhar? Tu mudas o teu campo de vibração, os outros mudam. Não é verdade. Não é verdade. Tu mudas o teu campo de vibração, mas tu, muitas das vezes, também tens que te mudar nos meios, nos locais, nas relações das quais tu convives. Porque se tu não mudares, tu vais estar sempre a receber a mesma energia, porque tu fizeste, isto é muito simples de perceber. Tu foste à escola, tiraste o mestrado e convives com um analfabeto em casa. Tu aprendestes. Há certas coisas que tu não vais conseguir falar com o outro porque o outro não estudou, não tem capacidade para te entender. E não há nada de errado, foi a escolha do outro, é a tua escolha. Se tu quiseres uma conversa profunda, se tu quiseres falar sobre determinados assuntos, tu tens de procurar alguém que tem um mestrado como tu. Tu não vais, com certeza. Isto não quer dizer que quem é analfabeto, eu estou a dar aqui um exemplo, não desmerecendo ninguém, atenção, eu não tenho mestrados, eu não tenho diplomas, eu não tenho essas merdas todas e não me considero inferior sobre isso. Há situações, estou a dar aqui um exemplo básico como poderia dar outro qualquer. Há situações em que tu queres falar de determinados assuntos que aquela pessoa não tem a capacidade. E não é errado, ela não tem a capacidade. E se tu queres falar sobre aqueles assuntos, tu vais ter que falar com outra pessoa. Não quer dizer que aquela pessoa não tenha outra coisa a acrescentar-te. Não quer dizer que aquela pessoa não te seja interessante para outros assuntos. Mas para aquele assunto que tu queres naquele momento, ela não tem capacidade para alcançar, para trazer essa troca. Então é óbvio que se tu quiseres essa profundidade sobre determinado assunto, tu vais ter que te ver noutro espelho, porque aquele espelho já não tem para te dar. Então nós ficarmos presos a estas questões de que é tudo para sempre e que se sairmos daqueles lugares é porque não sabemos lidar e porque estamos em fuga, não estás necessariamente em fuga. Estás a ser seletivo e estás a perceber que o caminho que tu fizeste, aquilo que tu aprendeste, já não cabe naquela caixinha. E não há nada de errado. O errado é se tu fores errado para a tua evolução e para
a tua ascensão, porque não te estás a cumprir. É tu seres ingrato e dizeres, ou seres julgador ou crítico, não prestas para nada, não fazes nada de jeito, és uma pessoa asquerosa, esse tipo de palavreado que muitas das pessoas atingem quando sentem que os outros já não têm utilidade para eles. Agora, quando tu olhas-te ao espelho e com muita gratidão dentro de ti, ou inclusive é para o espelho, tu dizes, o que eu tinha que aprender aqui, gratidão eu já aprendi. Eu já posso transitar, eu já posso seguir. E essa é a finalização dos nossos ciclos e das nossas relações. O que eu tinha que aprender aqui, eu já aprendi. O que eu tinha que ver neste espelho, eu já vi. Se eu continuar aqui, eu não aprendi. Porque se eu tinha que aprender sobre a toxicidade em mim, não no outro, em mim, se eu já vi, se eu já percebi, se eu já libertei, eu só liberto quando eu deixo de aceitar esta situação e que ela se torne tóxica dentro de mim. Quando eu mudo dentro de mim. E mudar dentro de mim, muitas das vezes, não é suficiente sem mudar da presença do outro. Porque eu estou a fazer o trabalho. Então aquela pessoa continua a ser tóxica. Há uns tempos, muito pouco tempo, conheci uma pessoa e a pessoa teve uma atitude dentro de uma dinâmica que é muito conhecida para mim. Uma atitude narcisista. E a pessoa teve essa dinâmica para comigo. Conhecíamos há muito pouco tempo, não tínhamos praticamente intimidade nenhuma e a pessoa teve uma atitude que eu não gostei. E eu disse à pessoa que não tinha gostado da atitude. A pessoa, em vez de se desculpabilizar, eu não preciso das desculpas dela, mas eu precisava de perceber se valia a pena abrir espaço para aquela pessoa ficar na minha vida. Ela responsabilizou-me a mim. Mandou para mim a responsabilidade. Porém, como eu tenho um grande mestrado em conviver com pessoas narcisistas, eu percebi a dinâmica do jogo. E eu percebi que dentro da dinâmica do jogo eu poderia ser tóxica comigo de novo e assumir a responsabilidade por uma coisa que eu não fiz. E eu resolvi que eu não tinha que assumir a responsabilidade por uma coisa que eu não fiz. Eu resolvi que eu não tinha que ser tóxica comigo de novo. Eu deixaria a toxicidade para com o outro. Eu estava-me a ver de novo dentro de um espelho para perceber se eu tinha aprendido a lição ou se eu continuava a perpetuar a lição. Eu chamei a atenção à pessoa, a pessoa desresponsabilizou-se e culpabilizou-me a mim. Eu voltei a ter essa atitude e a dizer isso à pessoa, a pessoa não compreendeu e eu bloqueei-a da minha vida. Entretanto, depois, como o universo é lindo e maravilhoso e eu preciso de praticar e colocar em prática, vêm todas estas questões, estes achismos, estas coisas lindas e maravilhosas de que temos que ser amor e compaixão com tudo e com todos. Então eu resolvi, a pessoa abordou-me de novo e eu resolvi abrir espaço. E a pessoa, mais uma vez, que não tinha compreendido nada, voltou a debater constantemente na mesma tecla. E porquê que eu tinha feito, e entretanto voltei a explicar e a pessoa disse, então eu peço desculpa. Ok, a pessoa pede desculpa. Passado um bocadinho, a pessoa diz assim, estávamos a brincar e a pessoa diz assim, pois porque eu gosto de ti, apesar de todos os teus defeitos, eu gosto de ti. Esta é uma atitude que muitas das pessoas relevam e aceitam isto na vida delas. E isto é uma atitude tóxica. Porque é uma atitude manipuladora, pejorativa e leva-te a querer te diminuir. Se tu te permitires. Mas se tu atrás estas pessoas e muitas das vezes atrás, precisamente porque tu te diminuis, porque tu és tóxica, porque tu acreditas naquilo que o outro está a dizer, porque tu acreditas que o outro sabe sobre ti. Então, uma pessoa que não te conhece de lado nenhum, que não tem praticamente convívio contigo, tem uma abordagem destas e tem esta forma de falar, e se tu disseres alguma coisa, ela vai dizer que estava a brincar. Isto não é brincar. Uma pessoa que passa do elogio
para o despreciativo, não é uma pessoa que está a brincar contigo, é uma pessoa que está-te a manipular. É uma pessoa que está a usar um jogo narcisista e tóxico para te trazer esta sensação de inferioridade perante ele. Se nós não estivermos atentos a estes gatilhos, nós vamos cair. Nós vamos aceitar isto e vamos ficar como por dentro. É aí que vem a nossa toxicidade. Se calhar sou uma pessoa cheia de defeitos. Se calhar eu tive mal. Se calhar eu fui injusta. Se calhar eu não deveria ter feito isto. Se calhar eu não devia ter bloqueado. Se calhar eu devia pedir desculpa por uma coisa que o outro fez. Se calhar eu é que tinha que pedir desculpa porque o outro me ofendeu. Se calhar eu é que tinha que pedir desculpa porque o outro meteu-se num assunto que não lhe dizia respeito. Se calhar sou eu que estou errado. E é aqui que entra a toxicidade. É a nossa atitude perante a atitude do outro. A nossa reação perante a atitude do outro. Mais do que a atitude do outro, é a nossa reação perante a atitude do outro. E aí eu estou em acordo com esta palestra. Nós não temos que fugir. Nós não temos que fugir. Nós não temos que evitar tudo e todos irmos para o monte ou para a caverna. Mas podemos muito bem selecionar. E mais do que selecionar muitas das vezes as pessoas, porque há pessoas que nós não podemos prescindir de conviver com elas, selecionar os nossos pensamentos perante aquilo que o outro trouxe até nós e deixar com o outro aquilo que é dele. E aí eu estou 100% de acordo. 100% de acordo. Fica contigo a responsabilidade daquilo que tu disseres. Eu sei muito bem o meu valor, eu sei muito bem o meu lugar, eu sei muito bem o que eu valho, eu já não estou na toxicidade. Porém, num mundo vasto de tanta gente, será que nós temos que conviver com estas pessoas? Será que nós temos que conviver? Eu aceito o teu padrão, eu aceito a tua ferida, eu tenho compaixão e tenho amor, mas eu não te quero conviver contigo. Se dentro de um pouco espaço de tempo as pessoas se mostram e se revelam, nós vamos ter a capacidade de selecionar se nós queremos interagir com elas ou não. Agora, é óbvio que há pessoas na nossa vida que nós vamos ter que levar com elas, porque vamos ter que levar com elas ou porque temos um interesse qualquer em relação a isso. Ou porque sentimos culpa porque é a nossa família e nós, pela sociedade, temos que lá estar, ou porque nós temos um trabalho que nos dá muito dinheiro e nós temos que estar ali, mesmo que o patrão seja da pior espécie, ou os colegas, e nós vamos ficar ali porque aquilo tem um preço para nós. Então, essa é muitas das vezes aquilo que não nos leva a fazer uma escolha a ser seletivos. Agora, no momento em que tu tens a possibilidade, com tantas pessoas para tu fazeres amizades, com tantas pessoas para tu beijares na boca, com tantas pessoas para tu conviveres, com certeza não vais encontrar a pessoa perfeita, mas com certeza que vais encontrar pessoas que não têm a necessidade de te querer diminuir para se sentirem superiores. E é isso que tu tens que aprender. Não precisamos fugir. Concordo em absoluto, porque se está dentro de nós temos que saber lidar com aquilo. Mas o que é que nos acrescenta a nós, a partir de determinada altura, quando nós já percebemos que aquilo não é para nós, que aquilo que o outro está a dizer tem a ver com ele e não tem a ver connosco, é a toxicidade do outro e não a minha, ele está a falar dele e não está a falar propriamente de mim. Agora, o que é que me interessa a mim, num mundo vasto, conviver com pessoas que têm este tipo de atitude. E isto muitas das vezes não é falado. Isto muitas das vezes não é dito. E muitas das vezes também não é dito porque pela própria experiência do outro, muitas das vezes o outro não passou pela experiência. Não passou pela experiência de viver com narcisistas, por exemplo, com pessoas com distúrbios mentais, com psicopatas, com sociopatas e todos os patas por aí. E quando tu passas por essa experiência, tu percebes que mudares a tua atitude não é suficiente. Tu mudas a tua atitude, tu começas a colocar limites, mas se o outro não respeita os teus limites vão ser sempre invadidos. E isso é uma luta.
É uma exaustão constante. É uma exaustão constante. Mas queres isto? Não, não quero. Mas vá lá, toma lá. Não, não quero, obrigado, isso não me faz bem. Pá, mas isto vai-te fazer bem, isto vai-te ajudar, é para teu bem. Isso é um cansaço, é uma luta. E não vale a pena assobiares para o lado e não vale a pena fingires que não, porque não adianta. Tu tomas banho, tens o chiqueiro ali à porta, tu tens que passar pela porta, tu vais sujar no chiqueiro. Vais tomar banho outra vez, passas por chiqueiro, vais-te sujar outra vez. E não é só uma mudança interna. O ambiente também tem influência sobre nós. Os outros também têm influência sobre nós. Porque nós permitimos. Então experimenta tu, todos os dias teres que tomar banho porque tens que passar pelo chiqueiro. Chega um certo momento, tu estás cansado. E agora pergunto-te eu, porquê que tu tens que passar pelo chiqueiro? Porquê que tu tens que passar pelo chiqueiro? Toma banho e sai por outro lado que não tenhas chiqueiro. Não podemos fugir de toda a gente, mas como dizia a minha mãe, e acabando, porque isto já vai longo, e acabando, nós não podemos viver sem todos. Mas podemos muito bem, acrescento eu, viver sem muitos. E isso é sermos seletivos, isso é mantermos a nossa estabilidade, o nosso equilíbrio emocional, a nossa inteligência emocional, a nossa sanidade mental e psicológica. Há pessoas que não são para estar na nossa vida e ponto. E não é fuga, é preservação, é equilíbrio, é respeito, é autoamor, é amor próprio. É valorização pela nossa sanidade e pelo nosso equilíbrio. E tudo o resto, muitas das vezes, vem carregado namastê de quem não viveu estas experiências.